Pessoal, vou deixar entrar, tá? Pronto, tá entrando. Quer fazer as honras? Pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Nós estamos aguardando aqui mais algumas pessoas entrarem na sala para a gente efetivamente começar o nosso treinamento, tá bom? A gente vai aguardar só mais um minutinho aqui e já começa. Todo mundo aqui, a grande maioria já conseguiu entrar na sala. Vou só ver se tem mais alguém. Nós podemos começar. Marcelo, se o pessoal for chegando aí, você vai admitindo, por favor. Falou, Roberto. Pessoal, agora de forma oficial, boa noite a todos. Meu nome é Roberto Carvalho, eu sou gestor do Núcleo de Implantação Adaptacional. E antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso primeiro Talk Habita de 2023. E por ser o primeiro do ano, a gente trouxe um tema que é bem importante, bem relevante na nossa vida de condomínio aí para o dia a dia. Nós convidamos para participar desse evento o doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, pós-graduado em Políticas de Gestão e Segurança Pública, professor da PUC São Paulo, no mesmo curso, fundador e primeiro comandante do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar. Atuou em mais de uma centena de situações de crise envolvendo sequestros, entre eles o do Abílio Diniz e do caso Alian, nos Estados Unidos. Quero chamar aqui, então, para se apresentar e conversar conosco aqui hoje, o coronel da Polícia Militar, Vanderlei Mascarenhas. Coronel Mascarenhas, boa tarde. Boa tarde a você e a todos que estão participando deste evento. Vamos lá, então, dar início aqui à nossa apresentação. Pessoal, como que vai funcionar, tá?
Obviamente que, como a gente tem um número aqui grande de pessoas, tá? A gente vai dar uma segurada no microfone de todo mundo, tá? Então, está todo mundo no mute. Na medida em que o Coronel Mascarenhas for se apresentando e se surgirem dúvidas a respeito do que ele está falando, vocês podem mandar aqui no chat. Nós temos um grupo aqui de pessoas que vão filtrar esses questionamentos, tá bom? E aí a gente vai introduzindo esses questionamentos ao discurso do Coronel Mascarenhas. Assim a gente consegue fazer essa explicação de uma forma mais assertiva, mais objetiva, sem interrupções, tá bom? Eventualmente, depois que a gente concluir aqui com a apresentação, se ainda assim restar dúvida, a gente vai estar aqui à disposição, tá, para esclarecer todas elas. Coronel Mascarenhas, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, abrilhantando o nosso Habitat Talk. A palavra é sua. Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade, como você bem disse aí, de tratar de um tema que é muito atual e que deve realmente ser tratado com profissionalismo, com muita técnica, porque, afinal, nós estamos lidando com proteção de vidas e proteção de patrimônio. Então, isso precisa ser muito bem feito, de uma forma que a gente tenha todo o respaldo técnico, profissional e também uma coparticipação da segurança pública para dar a cobertura necessária às ações que a gente vai estar fazendo. A nossa proposta sobre esse tema de hoje, eu gostaria até de tratá-la de uma forma diferenciada do que comumente a gente vê. Então, não é só chegar, pegar alguns conceitos, dicas de segurança, jogar para que as pessoas decorem aquilo e, de alguma forma, façam, né, no dia a dia. Eu entendo que é muito importante você conhecer o ambiente onde você vai trabalhar. Esse ambiente que eu estou dizendo é o local onde você efetivamente exerce a sua atividade, mas também conhecer o seu oponente, no caso, a criminalidade. Sem conhecer isso, fica difícil eu criar mecanismos protetivos, defensivos e até mesmo preventivos, porque nós estamos lidando com pessoas. Nós estamos lidando com uma atividade criminosa que é muito dinâmica, ela muda todo dia. Quanto mais equipamento eu coloco no meu condomínio para prevenir, daqui a 2, 3 dias ele talvez não seja suficiente. Eu tenho que estar mudando algumas coisas, não só o equipamento, mas a técnica, a tática, a forma de atuar. Então, eu entendo que é importante a gente trabalhar 2 ambientes diferenciados, o ambiente da criminalidade e o ambiente da resposta, de como eu me preparo para isso. Então, para que a gente entenda realmente como funciona a segurança de condomínios, eu vou até, durante toda a nossa apresentação aqui, estar fazendo uma comparação com a minha experiência profissional, né? Eu fiquei 38 anos na Polícia Militar, a gente trabalhou a maior parte do tempo na área operacional, foram 10 anos na rota, depois criamos o GAT, o Esquadrão de Bombas, atuando em sequestros, em ocorrências com refém localizado, negociação, rebeliões em presídios. Então, a gente acaba conhecendo um pouco mais como esse lado criminoso, essas pessoas criminosas pensam, a tipologia delas, a motivação e, principalmente, o comportamento delas diante da ação criminosa. E isso é muito importante a gente entender, porque, às vezes, quando você se torna uma vítima, se você não entender aquela situação e não tiver uma tranquilidade para administrar aquela situação, você acaba tendo alguma atitude brusca que, para ele, vai soar como uma ameaça e ele vai usar de uma violência ou até de uma letalidade que não precisaria. Então, não só para o condomínio, mas o que a gente vai falar aqui também vai servir para o dia a dia na nossa vida. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a qualquer momento, num semáforo, num restaurante, num banco, num cinema, num shopping, virar vítima e ter uma pessoa com uma arma apontada para a cabeça da gente. E aí você fica pensando, olhando para o outro lado lá da arma, verificando aquela pessoa e falar, o que esse cara está pensando? O que ele vai fazer? A minha vida está nas mãos dele. Qual é o comportamento que eu tenho que ter diante dessa situação? E isso serve para, se por acaso, né, acontecer no condomínio, vale da mesma forma. Aliás, não é só no condomínio, nós estamos falando aqui do condomínio, mas o morador, o condômino, ele sai, ele está em trânsito, ele vai para outros locais. Ele pode trazer essa ameaça externa para dentro do condomínio, de uma forma que ele não quer, né? Às vezes até obrigado. Nós vamos estar explorando isso um pouquinho mais. Mas, na verdade, o que a gente gostaria de fazer como proposta no nosso trabalho é exatamente isso. É para que a gente entenda esse lado, esse ambiente criminoso, e, a partir daí, eu, recebendo os conceitos, recebendo as dicas, eu realmente vou entender que elas vão funcionar e como eu devo fazer para que elas
realmente tenham efetividade. Senão não vai adiantar nada, vai ficar uma coisa assim, meia decoreba, né? Quando a gente fala assim, uma coisa teórica. E, na verdade, não é assim que funciona. A gente só aprende a conhecer o bandido estando na rua fazendo patrulhamento. Aquele policial que fica no gabinete, ele está preparado para ser policial, mas ele não tem a experiência de rua, que é o contato com o criminoso, saber como o criminoso vai agir. E essa diferença, às vezes, pode custar a vida, né? Então, a gente precisa entender isso aí para que a gente possa, de uma certa forma, prevenir, conseguir fazer a prevenção, e, se ela não for eficiente, fazer a contenção e, quiçá, a repressão, se for o caso. Então, eu vou colocar o primeiro slide aqui, que é efetivamente o tema da nossa apresentação, que é a segurança em condomínio. E aí eu até aproveito para explicar que eu estou mostrando aí uma situação que é uma sala, né, de controle, e eu vou explicar depois a diferença disso aí com o que acontece na maioria das portarias de condomínio. Então, nós vamos falar de segurança em condomínios, vamos falar como é que se entende essa segurança, como é que se deve fazer algumas atitudes, alguns procedimentos, aquilo que eu posso fazer para melhorar o meu condomínio, já adiantando que na vida policial a gente fala assim, cada ocorrência é uma ocorrência, cada caso é um caso. E nessa área aqui cada condomínio é um condomínio. Eu tenho que entender, como gestor, como síndico, como funcionário de um condomínio, que cada condomínio ele é, de certa forma, ímpar. Ele tem as suas próprias necessidades, ele tem o seu potencial financeiro para poder trabalhar essa área de segurança, e ele tem que ter funcionários adaptados à realidade daquele condomínio, à forma como os moradores, né, os condôminos, convivem naquele ambiente. Isso é muito importante, porque a gente vê em vários casos que a gente foi fazer o diagnóstico de segurança, e o condomínio tinha realmente uma parte boa de tecnologia, tinha boas empresas terceirizadas, tinha uns funcionários com treinamento, mas faltava aí um elo nessa corrente, que é justamente entender qual é a necessidade dos condôminos com relação à segurança. E se não há esse entendimento, se não há essa conscientização dos moradores, esse elo vai ficar fragilizado e provavelmente é por aí que vai acontecer alguma coisa com relação à segurança. Então, isso é segurança em condomínio. É algo bem complexo. Nós vamos aqui estar fazendo um viés direto para a parte criminal, mas quando eu falo em segurança em condomínio, eu estou falando de muito mais coisa. Estou falando da segurança contra incêndio, segurança do trabalho, a segurança contra atos criminosos, comportamento, convívio social. É muita coisa envolvida que gera efeitos colaterais na própria segurança. Perfeito, coronel, perfeito. Tirar uma dúvida minha aqui já de entrada, tá? Na verdade, todo o nosso trabalho de hoje de esclarecimento aqui, ele vai abordar não só a nossa conduta dentro do condomínio, como fora também, na verdade, né? A gente sabe que o condomínio ele tem ali as suas regras, né, de conduta para evitar, obviamente, que seja atingido ali por algum marginal, mas além dessas regras, além dos equipamentos, além do procedimento que é implantado ali, existe também um procedimento que é individual, que vai servir tanto dentro do condomínio quanto fora, não é isso? Perfeito, porque nós estamos falando, normalmente a sensação que se tem é que quando está dentro do condomínio está mais protegido, mas a partir do momento que ele foi invadido, que houve a intrusão no condomínio, você está sujeito a uma ocorrência que poderia ser em outro local, na rua, no banco, no shopping. Então, o seu procedimento enquanto vítima tem que ser o mesmo. E é importante que você tenha essas informações para que você realmente consiga, pelo menos, tentar manter a calma. É muito difícil, mas você tenta manter essa calma, porque, às vezes, dependendo da tipologia desse criminoso, você que vai ter que estar acalmando esse criminoso, porque senão ele vai usar de uma violência desnecessária. Porque quando ele não é um profissional, vou falar um pouquinho mais à frente, mas a tipologia desse criminoso ocasional, ela é muito violenta, caso alguma coisa dê errado, porque ele não se preparou para aquilo. Então, você não sabe o que ele vai fazer. Então, esses procedimentos servem dentro do condomínio e fora do condomínio, com certeza. Perfeito. Ok. Então, esse próximo slide, ele é muito interessante, porque eu gosto de dizer o seguinte: os olhos para a segurança não podem ser olhos de despesa. Nós temos que entender segurança como investimento. E, infelizmente, não é o que ocorre na maioria dos casos. As pessoas normalmente veem a segurança como uma despesa. E aí eu vou fazer uma analogia com o plano de saúde, que eu acho interessante para que fique bem claro o que eu estou tentando passar.
Quando eu contrato um plano de saúde, o meu objetivo é, se eu tiver uma emergência médica, precisar de alguma coisa nessa área de saúde, que eu vá para o melhor hospital, que eu tenha os melhores equipamentos, que eu fique num bom apartamento e que a coisa termine da melhor forma possível. Mas, se eu contratei um plano de saúde que não tem esses requisitos, obviamente, a hora que eu estiver nessa situação, eu não vou para esse hospital que eu imaginei, eu não vou ter os cuidados que eu estava querendo ter, eu vou ficar, talvez, numa enfermaria, e etc. Então, a mesma coisa é com relação ao plano de segurança de um condomínio. Eu preciso entender que aquilo que eu estou fazendo, que eu estou investindo na segurança, é para evitar o mal maior. Se esse mal maior acontecer, tudo aquilo que eu investi vai ser pequeno, normalmente, frente àquilo que aconteceu. Porque há um ditado nessa área que diz o seguinte: pior do que o que lhe tiram é o que lhe deixam. Às vezes, há uma invasão num condomínio, levou bens materiais, não tem problema, você vai repor. Mas e se houve morte, houve letalidade? O trauma psicológico que fica, sequelas dessa ação, isso não tem preço. Então, a gente precisa evitar tudo isso. E mais, muita gente já mora no condomínio, tem lá um sistema de segurança que ele acha que é eficiente. Até que um dia isso não aconteça mais. Há uma intrusão, há uma quebra dessa segurança, então você perde toda aquela confiança que você tinha naquele sistema, naquele ambiente. Isso também não tem preço, porque você vai ter que depois gastar talvez o dobro do que você teria gastado anteriormente. Então, tudo isso é uma forma para dizer que segurança é investimento, não é despesa. Aí eu coloquei essas situações aqui, porque normalmente é o que ocorre. Como que as pessoas interpretam a segurança? Quando tudo vai bem, ninguém lembra que ela existe. Tá? Excelente, é igual o plano de saúde que você está pagando. Se ele é bom, se ele é ruim, você não está precisando dele, está tudo bem. Mas na hora que precisar, você vai ver a diferença. A segurança também é assim. Quando algo vai mal, dizem que não existe. É óbvio, aconteceu uma falha, aconteceu porque aqui não tem segurança, não tem quem cuide da segurança. Quando ela realmente não existe, todos concordam que deve existir, principalmente se já houve a intrusão. Né? A gente costuma dizer, depois que arrombou a porta, nós vamos colocar a tranca. Aí não adianta, já foi. Agora, quando é para gastar, bom, acho que não é necessário tudo isso que a gente está querendo colocar. Então, eu estou chamando uma reflexão sobre essas colocações, para que quem for fazer a gestão da segurança, a comissão, a diretoria, as pessoas que forem tratar desse assunto, que tratem com esses olhos, entendendo que nós devemos investir proporcional àquilo que eu tenho como potencial financeiro, mas também proporcional às necessidades do condomínio. Nem para mais, nem para menos. Até, voltando de novo, em alguns diagnósticos feitos, nós até propusemos que tirasse parte do equipamento que não tinha necessidade. O condomínio acaba comprando coisas que não vai usar nunca, então não precisaria daquilo, foi uma despesa inócua. Então, por isso é importante ter essa visão técnica, profissional, um acompanhamento para poder entender exatamente aquilo que precisa no condomínio. Perfeito. Coronel, se me permite, eu queria lhe fazer algumas perguntas aqui, até para provocá-lo, tá, com relação ao nosso negócio, que é condomínio. Eu acredito que seja, talvez, aí a dúvida de alguns dos nossos ouvintes aqui, tá? Nós temos síndicos aqui presentes hoje, e então eu queria fazer algumas perguntas voltadas para essa questão do investimento, como o senhor disse aqui, tá? Eu pensei aqui em duas situações preliminares. Primeiro, vamos imaginar que a gente, condomínio, ele queira investir, tá, em segurança, e normalmente quando se fala nesse primeiro momento de investimento em segurança, se fala em tecnologia, em equipamentos, né? É prudente que o condomínio contrate um consultor de segurança independente ou isso não faz diferença? Porque, na prática, o que a gente observa, e aí a gente sempre está preocupado com a segurança e, obviamente, com a questão financeira do condomínio, né? Com o potencial de investimento que ele tem. Que a gente observa que quando as empresas são chamadas para fazer ali o estudo perimetral, elas vendem equipamentos, o orçamento fica muito mais caro. E quando a gente eventualmente contrata um consultor de segurança que sabe exatamente o que precisa, né, e não vende equipamento, o orçamento ele fica mais justo e me parece que mais assertivo. É correto afirmar que isso é essa linha que a gente tem que seguir? O que o senhor tem a respeito disso? Minha posição é que realmente você tem que ter um profissional para fazer esse diagnóstico para você. Óbvio que a empresa ela oferece, até dá isso de forma gratuita,
mas o objetivo da empresa é vender equipamento. Então, ela vai colocar, às vezes, se você precisaria de uma câmera, ela vai acabar querendo te vender 3. E outra, esse trabalho ele tem que ser feito, vamos dizer assim, em comum acordo com os condôminos. Por isso que eu falei que a participação do condômino é muito importante, porque eles sentem no dia a dia a necessidade de algo para a segurança. Eles conhecem bem a rotina daquilo que está acontecendo. Eles vão dar informações importantes para que você consiga elaborar, fazer um projeto de segurança calcado exatamente nas necessidades do condomínio. Então, é muito prudente que se contrate alguém autônomo, independente, que não tem, inclusive, contato com as empresas que vendem o equipamento. Também, às vezes, você contrata e ele fala, vou indicar a empresa A, a empresa B. Não, não pode. O máximo que ele pode fazer é indicar 4, 5 ou mais empresas, e aí quem vai decidir na Assembleia são os condôminos, são quem for o responsável por essa área. Mas ele indicar uma empresa A ou B diretamente para vender também não está certo. Então, prudente, o que é? É ter alguém para fazer esse projeto de segurança, alguém especializado, um consultor de segurança, especializado nessa área, para fazer um projeto de acordo com aquilo que o condomínio precisa, de acordo com o potencial financeiro que o condomínio tem. E não basta só fazer o projeto, entregar e acabou. Não, tem que estar periodicamente avaliando se aquilo está realmente funcionando, se está tendo a resposta que era almejada e outras atualizações que se fizerem necessárias. Isso é muito importante. Pode, no primeiro momento, parecer até que é uma despesa extra, mas não é. Pode ter certeza que vai estar economizando. Perfeito, Coronel. E só continuando com esse raciocínio, né, eu sempre considero que a empresa a gente tem que ver como um tripé, né? Então, você tem, de um lado, a questão de equipamentos, a parte tecnológica. Por outro lado, você tem os funcionários capacitados, devidamente treinados. E tão importante quanto essas duas pontas que eu coloquei aqui, nós temos os condôminos, que devem ter processos claros de como atuar em cada situação. Isso também é muito importante que essa engrenagem esteja ali totalmente otimizada, né? Porque senão qualquer peça da engrenagem que falhar aqui vai deixar vulnerável o sistema, certo? Perfeito, é isso aí. É um triângulo, né? Dizendo que a segurança condominial tem esse triângulo. São 3 pontas que devem estar em harmonia o tempo inteiro. Não adianta querer comprar equipamentos de ponta se você não treinou o funcionário para manusear, utilizar esse equipamento em conformidade, e se o condômino não faz a parte dele, não colabora entendendo tudo aquilo que deve ser feito através dos procedimentos. Essas 3 pontas têm que estar de forma harmônica. Quando uma delas não colabora, a segurança fica fragilizada. E pode ter certeza que vai ser nesse ponto que vai haver a intrusão, que vai acontecer algo dentro dessa área criminal. Perfeito. Pode continuar, então, com a sua apresentação. Obrigado. Bom, a minha proposta, como eu falei, era falar desses 2 cenários. Então, vamos falar do primeiro cenário, que é o cenário da criminalidade, que é o oponente direto, né, de quem está do lado de cada segurança. Quando a gente fala no cenário da criminalidade, o que a gente tem que entender? Nós vamos procurar trabalhar basicamente 3 coisas aqui. Qual é o ambiente dele, a ambiência criminal, qual é a tipologia e o comportamento delitivo dele e como se comportar frente a isso. Então, nós temos que entender, no primeiro momento, quem é o criminoso. Ora, o criminoso é uma pessoa que ele vive numa área de violência. Tudo na vida dele vem através da violência. Ele, via de regra, faz parte de uma família totalmente inconsistente, né? Totalmente fora do padrão de normalidade. Normalmente o pai está preso, a mãe se prostituiu, o irmão mexe com droga, ele faz pequenos furtos, já passou pela unidade de casa, e assim vai. E tudo que ele precisa ali nessa comunidade, nesse ambiente que ele vive, é através da violência. Ele é subjugado o tempo inteiro. Existe lá o chefe das facções da área onde ele mora, que obriga a fazer guarda, a ir para as biqueiras, traficar drogas, e uma série de outras coisas. Então, tudo é violência. Quando ele vai para um crime, ele vem com toda essa carga de violência, essa carga negativa em cima dele. E quando ele subjuga uma vítima, ele se sente, é o único momento onde ele se sente realmente visível. Uma pessoa que tem poder de decidir vida e morte, uma pessoa que tem poder de dar ordem, e a pessoa cumpre, se não cumprir, ela vai ser castigada. Tudo aquilo que ele vinha sofrendo, ele transporta para esse momento e joga em cima da vítima. Por isso que é importante a vítima saber se comportar nesse momento, saber avaliar a situação, porque qualquer deslize, qualquer respiração mais profunda no momento desse crítico pode gerar violência desnecessária ou até letalidade.
Então, esse é o ambiente do criminoso. É por isso que ele é violento, é por isso que ele chega o tempo inteiro gritando, dando coronhada, querendo que faça tudo rápido, xingando, porque ele vem com esse estresse criminal em cima dele o tempo inteiro, e ele transporta isso para a vítima. Então, o recado, o comportamento de vítima nessas situações é entender que você não é dono de nada nessa situação, tentar obedecer o máximo possível aquilo que ele está falando para que não gere uma violência desnecessária. Agora, isso também está ligado à tipologia dele e como ele vai se comportar. Nós temos, no caso, quando vai se cometer um delito, algumas fases, né, podemos chamar assim, que vão acontecer. Primeiro, já foi o tempo em que se fazia o chamado delito de orelhada, roubo de orelhada. Passa, olhou ali que está fácil, pula para dentro e faz o roubo. Isso não acontece mais porque todo mundo está se precavendo, está se prevenindo dessas situações. Então, ele tem que coletar informações, ele faz a observação, ele vai ficar olhando aonde que é mais frágil, qual é a rotina das pessoas ali do condomínio, das pessoas que frequentam o condomínio. Ele vai procurar aquele morador que aparentemente seja mais frágil, mais fácil dele dominar. Então, tudo isso é um levantamento que ele faz. Depois, ele vai planejar a sua ação e, obviamente, ele vai sempre com superioridade numérica e de armamento, porque também ele precisa se defender. Esse criminoso, vamos dizer, mais ocasional, ou quanto mais, aquele que faz pequenos furtos, pequenos delitos, pequenos roubos, ele não é tão assim preparado para a coisa. Então, o que acontece? Se, de repente, ele se vê diante de uma situação em que ele é contestado, uma ordem, alguma situação que ele queira dominar, e isso não ocorre, ele não tem essa resposta de submissão, ele acaba, então, sendo violento. E é esse cuidado que a gente tem que ter, porque você não sabe exatamente qual é a atitude que ele vai ter. Ele pode simplesmente sair correndo, como pode simplesmente apertar um gatilho. Então, essa pessoa precisa tomar cuidado. Em contrapartida, você tem aquele quadrilheiro, ou aqueles que pertencem a facções criminosas. Então, esse já é um criminoso mais organizado, com experiência, aquilo que eu falei, a gente está na rua, no patrulhamento, você vai pegando experiência de rua. Eles, depois de vários delitos praticados, situações de risco, eles acabam realmente tendo uma experiência nessa área, infelizmente. E aí, então, esse pessoal, na situação de vítima, é mais fácil de você lidar, porque eles não são tão violentos. Eles não querem, na verdade, a não ser que seja alguma coisa encomendada para tirar a vida de alguém, eles não querem matar ninguém. Eles querem pegar aquilo que eles foram buscar, e de uma forma organizada. Agora, eles são muito mais repressivos, eles são muito mais rápidos e eles são muito mais exigentes. Mas a violência para a vítima também é um pouquinho menor. Esse é o lado bom da coisa. Então, o que eu preciso entender? A tipologia dele qual é a classificação dele dentro desse mundo criminal? Ele é ocasional, aquele cara amador? Esse cara está tão apavorado quanto a vítima. Qualquer barulhinho, ele pode pensar que é um tiro, que é a polícia que chegou, e aí você não sabe o que ele vai fazer. Via de regra, ele pega, se ele não consegue fugir, ele pega alguém como refém. Vai pegar lá um morador, um funcionário do condomínio, vai botar a arma na cabeça e vai tomar essa pessoa como refém e vai ter que chamar a polícia para fazer essa negociação de refém tomado que eu citei no início. Já o outro, não. O outro, se ele perceber que tem alguma coisa errada, ele vai reagir com violência. Um tiro, normalmente ele está com um fuzil. Já foi a época, né, que se furtava. Uma época que era a época de punga, que entrava assim, no ônibus, no trem, para furtar a carteira. A pessoa nem percebia. O cara, a habilidade dele era tirar as coisas sem que a pessoa percebesse, ou entrar na casa à noite sem fazer barulho e roubar. Hoje não. Hoje ele vem com um fuzil para roubar um condomínio, para roubar uma loja, para roubar um carro. Essa é a nossa realidade. Então, a gente tem que estar preparado para isso também. Então, eu conhecendo todo vamos dizer, esse ambiente de criminalidade, eu consigo controlar melhor quando eu estiver numa situação desfavorável. E esse é o nosso objetivo. O objetivo maior dentro de um condomínio é que isso nunca aconteça. Mas, se acontecer, vai ficar todo mundo em pânico, todo mundo querendo correr, gritar, acaba, às vezes, criando até tumultos maiores e mortes, pelo fato de todo mundo querer fugir ao mesmo tempo, gritar, e vai piorar aquela situação crítica. Então, eu preciso conhecer um pouco dessa situação, desse cenário, para que eu possa me comportar de forma adequada frente a essa crise. Isso é muito importante e a gente precisa entender isso, apesar de estarmos, naquele momento, sob uma forte emoção, estamos subjugados, estamos apavorados, né? Mas a gente precisa entender isso para tentar sair com o menor dano possível, ou sem nenhum dano, ou sem nenhum sofrimento. Ok?
Perfeito. Coronel, diante desse esclarecimento que o senhor acabou de prestar aqui para a gente, existem mecanismos que a gente possa utilizar para ajudar o funcionário que está na portaria ali 24 horas por dia, identificar de uma forma mais fácil? Ou seja, como é que a gente faz para que esse funcionário, no jargão popular, né, fique esperto com esses movimentos e consiga identificar ali, eventualmente, se é uma pessoa que está vindo, que não tem nenhuma experiência, que vai fazer besteira por qualquer coisa, ou se é lá já uma pessoa que, enfim, já tem uma experiência nisso e vem com uma certa tranquilidade para invadir o condomínio. Como é que a gente faz isso acontecer na prática? Uma coisa importante eu vou citar um pouco mais à frente, mas é treinamento. Perfeito. Treinamento e experiência naquilo que se faz. É o que eu falei, a gente passou 38 anos na polícia, a maior parte sentado numa viatura, fazendo patrulhamento, indo para áreas de confronto, tiroteio, negociação, rebelião em presídio. Isso não tem preço, você só aprende fazendo. E aí você vai criar o que nós chamamos de olho clínico, aquele olho do médico. Você vai numa consulta médica, está lá tossindo, tem que ir ao médico, só de bater o olho, mais ou menos já sabe, já dá um diagnóstico do que você tem. A mesma coisa é o profissional de segurança. Com o tempo, com a experiência, com a vivência nessa área, ele vai adquirindo um olho clínico. Diferentemente do recruta, aquele que a gente chama olho de vidro. Ele sai termina o curso dele, senta na viatura, está lá com o olhão arregalado, patrulhando, olhando tudo, mas ele está vendo, mas não está enxergando. Aí passa um elemento com volume debaixo aqui na cintura, pode ser uma arma. Para ele é normal, ele acha que é alguma coisa, uma pochete. Já o policial experiente já vai, ali possivelmente seja uma arma, ele já vai fazer uma abordagem. A mesma coisa é o profissional que está ali na portaria. Se ele é uma pessoa que realmente é da área, eu vou falar desse perfil já já, e ele foi preparado para isso, ele tem conhecimento, ele teve a formação, e ele tem uma reciclagem, um treinamento constante, e é atualizado, né, diariamente com os noticiários, com as informações da empresa, ele realmente vai ter mais sucesso nessa identificação do que aquele que simplesmente vai lá para cumprir o horário dele. Eu sou porteiro, eu vou entrar aqui na portaria, vou ficar aqui sentado, que eu tenho que fazer isso, e vai ficar olhando ali. Vai acontecer um monte de coisa e ele não vai ver nada. Ele é o chamado olho de vidro, e não pode ser. Perfeito, perfeito. A gente tem hoje 2 perfis de profissional que atuam ali na portaria, na guarita, né? A gente tem o controlador de acesso, que até pelo próprio nome da função, a gente identifica que não deveria ter esta obrigação de vigilante, porque a gente tem também os vigias, né? Que são contratados para postos de vigilantes. Então, esse sim, mais treinado, mais preparado. Mas, de qualquer forma, treinamento é a base mínima para que esse funcionário, de alguma forma, mesmo que minimamente, consiga identificar uma situação de risco, não é isso? Perfeito, vai ajudar. Se você não tiver contato direto com aquilo que você faz, você vai acabar não enxergando o que deveria enxergar. É que nem dirigir, andar de bicicleta, você aprende. Mas se você não treinar constantemente, não estiver fazendo essa atividade, vai chegar uma hora que você vai ter dificuldade de fazer isso. Vamos dizer, a analogia é essa. Perfeito. Acho que, assim, como recado, e de novo, né, sempre trazendo aqui para o nosso negócio, para o nosso dia a dia, né? A gente sabe das dificuldades financeiras que todos os condomínios possuem hoje, enfim, alguns com os perfis mais privilegiados, outros menos, então cada um tem a sua realidade financeira ali e vai atuar de acordo com aquilo que é identificado pelos próprios condôminos como sendo prioridade. Alguns condomínios preferem ter o controlador de acesso porque ele é uma mão de obra mais barata, enquanto outros já preferem ter o vigilante porque sabem que é um profissional mais treinado. A gente, então, já está vendo aqui na prática que isso faz, sim, diferença, mas se a realidade do condomínio não lhe permite contratar um vigilante e sim um controlador de acesso, o mínimo que se tem que fazer é treinar esse controlador de acesso para que ele não seja esse olho de vidro, como o senhor mesmo classificou, não é isso? Perfeito. Há que se entender essa diferença, né? O controlador de acesso, o porteiro, é uma coisa, ele tem um treinamento, tem um sindicato próprio, tem legislação específica. O vigilante é outra coisa completamente diferente. A formação dele já é inclusive, supervisionado pela Polícia Federal, às vezes ele tem que trabalhar armado, então é completamente diferente a função dele. Então, se eu contratei um controlador de acesso, eu não posso querer que ele seja um vigilante, porque ele não vai ser, e nem é essa a função dele. E aí você vai ter não só problema com a segurança, mas vai ter até problema trabalhista, se for o caso. Perfeito. Podemos seguir. Tá ok.
Bom, então nós vimos então o cenário da criminalidade. Vamos ver agora um cenário de resposta a isso aí, para a gente entender, já que eu sei como é que pensa, como é que age, como é que se comporta o criminoso, o que eu preciso fazer agora, entendendo isso, para fazer frente a uma prevenção, a uma contenção ou até uma possível repressão. Um sistema de segurança. Um sistema de segurança, onde eu vou ter meu plano de segurança lá, para que eu possa realmente entender e alocar os recursos necessários, recursos humanos, tecnológicos, para que eu possa fazer frente às necessidades do condomínio. E como é que isso se desenvolve, esse plano de segurança? Eu tenho lá o que nós chamamos de plano físico, que é você analisar as instalações físicas, saber os locais que são mais vulneráveis, mais críticos, mais perigosos, e aí colocar a tecnologia pertinente. Eu tenho o meu plano operacional, que são os procedimentos operacionais que deve ter para cada integrante desse sistema. E quando eu falo nesse plano operacional, eu incluo aqui o condômino, como eu falei, porque ele faz parte desse plano operacional. Se o comportamento dele não for ligado à segurança, estiver de acordo com aquilo que se pede na segurança, vai ficar fragilizado, nós vamos ter um elo rompido. E tem o plano de contingência, que é você restabelecer situações emergenciais. Então, de repente, lá ficou uma pessoa presa no elevador, isso é uma contingência, e o seu funcionário, o funcionário do condomínio tem que estar preparado para isso. E tudo isso que nós falamos, plano físico, operacional e de contingência, ele tem que estar escrito, ele tem que, não basta simplesmente chegar e passar, olha, se acontecer isso, faça dessa forma. Não, tem que estar escrito, e, mais do que estar escrito, ele tem que ser treinado. Em muitos casos, a gente vê lá que o funcionário recebeu os planos, leu, mas nunca foi treinado naquilo. Então, quando acontece, ele tem que ir lá correndo, se lembrar, abrir lá o plano e ler o que ele tem que fazer. Talvez seja tarde para ele tomar uma atitude. Então, no treinamento, né, como você perguntou agora há pouco, tudo isso tem que ser feito. Para, na hora que acontecer, ter nós chamamos de pronta resposta. Perfeito. Pode seguir, coronel. Tá. Aqui, só para mostrar, inclusive, a questão da participação do condômino, né? A gente está vendo aqui, olha, como é importante aquele triângulo que nós falamos lá, que você também citou aí, que é a questão da tecnologia, do funcionário e do condômino. O grau de responsabilidade, olha, 65% dos delitos que acontecem em condomínio estão ligados a falhas de pessoas, entre eles aí os condôminos, da funcionário, né? Mas principalmente pessoas. 20% é equipamento e 15% instalações físicas. Então, a gente percebe onde é que nós temos que focar e trabalhar mais forte, justamente nessa educação das pessoas, no treinamento dessas pessoas, para que possa, usando os equipamentos e protegendo as instalações de modo adequado, a gente minimize esses danos, essas ocorrências que poderão gerar não só perda patrimonial, como também perda de vida, como nós falamos. Coronel, aí, aqui só quando... Oi, desculpa, só voltando um pouquinho lá no último slide. Ok, pode né? voltar. Uhum. Quando o senhor fala de pessoas aqui se entenda funcionários e condôminos, certo? Exato, funcionários, condôminos e todos aqueles que estiverem envolvidos aí no dia a dia, na rotina do condomínio. Né? Então, eu estou falando do fator humano. Perfeito. E aí, continuando essa estatística, 45% dos casos está ligado a funcionário e ex-funcionário. Fala, mas como assim ligado a funcionário e ex-funcionário? É um negócio até meio contraditório, mas é a prática, é a verdade. Às vezes, o funcionário, ele é um excelente funcionário, cumpre todas as suas obrigações, não tem problema nenhum. Mas ele pega e vai, no final de semana que ele está de folga, vai lá no bairro onde ele mora, lá no bar, jogar uma sinuca, toma uma cerveja, e aí ele começa a falar, poxa, agora eu estou trabalhando num condomínio bacana, lá o cara tem Porsche, o outro é o diretor da empresa tal, o outro isso. Vai já falando, mas de forma espontânea, para mostrar que ele agora está numa situação boa. Só que o criminoso ele está sempre de orelha em pé, ele está sempre buscando informação. Alguém que está sentado ali vai ouvir e vai pegar essa informação e vai levar para quem tem intenção de ir buscar aquilo que ele acabou de noticiar ali no bar. É uma forma. A outra é quando eu tenho um funcionário, ele também é um excelente funcionário, nunca deu problema, mas eu não acompanho a vida desse funcionário. Eu não sei o que está acontecendo com ele. De repente, ele se envolveu em muitas dívidas, está com um problema familiar, brigou com a mulher, e ele está desesperado. Ele não vai pegar uma arma e roubar direto, mas ele pode pegar algumas informações e passar para alguém executar esse plano, e ele ser um co-participante
pode acontecer, e já aconteceu, tem vários, a estatística é grande nesse sentido. E tem também de ex-funcionários, aqueles que trabalharam ali no condomínio, saíram, e eles têm essas informações. Aí eu quero fazer um alerta nesse ponto. É uma discussão muito grande entre eu ter o funcionário orgânico e o terceirizado. E aí, o funcionário orgânico, eu conheço bastante. Então, se eu der bons atrativos para ele, inclusive ajudar a questão de escola, de filho, uma série de outras coisas que possam comprometê-lo com o trabalho, eu vou ter ele mais na minha mão, eu vou ter mais informação e mais confiança nesse funcionário. O terceirizado, infelizmente, tem muita rotatividade. Então, hoje tem um, daqui a algum tempo tem outro, e todas aquelas informações que eram pertinentes ao condomínio, que deveriam ser sigilosas e ser mantidas ali, elas podem extrapolar e parar em mãos erradas. Pessoas que vão utilizar disso depois para cometer delito. Mas aí a questão, não é nosso caso, ela é muito delicada e precisa muita apreciação em cima disso. Né? Mas um funcionário orgânico ele vai custar mais caro, o terceirizado é mais barato em termos financeiros. Entre aspas, porque as despesas de impostos são as mesmas. O que acontece é que o funcionário terceirizado ele ganha menos do que aquele orgânico. E é por isso que a empresa ganha alguma coisa. Então, assim, é uma discussão muito longa que, se for o caso, e depois quiser, a gente pode se aprofundar um pouco mais nessa área. Mas, realmente, 45% está ligado a funcionário e ex-funcionários que, de alguma forma, levam essa informação. E até para finalizar esse item, eu diria o seguinte, toda vez que você vai, não só os funcionários do condomínio, mas aqueles que você vai colocar dentro da sua casa, né, os condôminos vão colocar, precisa, então, de uma investigação da vida pregressa, saber exatamente quem é, acompanhar o que vem acontecendo, porque essas pessoas também levam informação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Os funcionários têm que ser muito bem selecionados, têm que ser bem catalogados no sistema de segurança do condomínio e ter um controle muito grande em cima dele. 35% de desconhecidos, óbvio, são aquelas pessoas que começam a observar, conforme naquela primeira fase do delito, que é a coleta de informações, e vai verificar ali a fragilidade do condomínio, e se é fácil entrar ali ou não, qual é o melhor horário, ou se não é para entrar no condomínio, pegar alguém que mora quando sai, quando está em trânsito, ou quando está em algum local, e trazer para dentro do condomínio. 13% prestadores de serviço, também é outro cuidado que deve se ter, porque é uma coleta muito grande de informação. Né? Muitos prestadores de serviço acabam olhando, e se não tomar cuidado, eles acabam fotografando, filmando algumas coisas e vão passar essas informações. E a última aí de 5% de parentes e amigos. Mas como parentes e amigos? Nós temos vários casos de parentes. Caramba! Mas assim, é amigo, é parente, mas está numa necessidade, pediu ajuda, o parente lá não quis ajudar, o amigo não quis ajudar, ele fica revoltado porque sabe que ele tinha condições e não, ele acaba também passando para o outro lado, passando informação. Mas essas são as estatísticas, né, feitas em cima de um número X aí de ocorrências, que a gente chegou a esses percentuais que eu estou passando aí. Tá? Isso é mais para conhecimento e para alerta com relação a esses itens. Perfeito. Coronel, chegou um questionamento aqui que vem de encontro com a tela que o senhor acabou de apresentar. Tá? Boa tarde. Existe uma diferença entre porteiro orgânico e o controlador da portaria remota, que é muito mais treinado para esta função? Aqui acho que ele está perguntando se existe a diferença e está afirmando aqui, né, segundo ele, que o controlador da portaria remota ele é muito mais treinado, porque está à distância, né, não está ali em loco. Como é que o senhor enxerga esse cenário de portaria remota, da própria atuação do profissional ali na frente desse negócio? Porque a gente sabe que ele está lá verificando várias telas ao mesmo tempo. Qual é a sua experiência com relação a esse cenário, por favor? O que eu estou achando bacana, Beto, é que várias perguntas já estão adiantando o que eu ia falar lá na frente, mas não tem problema, a gente vai responder. É muito bacana. O pessoal está antenado com a gente. É interessante porque o pessoal conhece do assunto, isso é muito bacana e tem muito interesse. Então, a questão do porteiro físico lá e da portaria remota não é que é melhor treinado, a questão são de avaliação diferente que você faz. O porteiro, ele está lá, porteiro, controlador de acesso, ele está lá, enche o ambiente que ele está ali, né, pequeno às vezes, de câmeras, e ele tem que olhar 30, 20, 10, sei lá, um número X de câmeras ao mesmo tempo. É uma função. Aí, de repente, toca o interfone, ele tem que atender o interfone, conversar com... Chega uma entrega, ele tem que fazer um atendimento. O outro chama... Ele não consegue o tempo inteiro ficar ali olhando só o que está acontecendo. Nesses instantes que ele pede a atenção nas telas, pode acontecer um monte de coisa, uma intrusão, uma série de situações que ele não presenciou. Ela vai servir para passado, para depois, para a investigação, para se levantar, ver o que aconteceu. Mas aí já foi. O objetivo era evitar. Ela vai ajudar, com certeza, mas depois. Já
da portaria remota, ele só tem aquilo, ele vai ficar um elemento treinado para acompanhar aquele equipamento, o circuito fechado de TV, e ele só faz aquilo, tem condições de fazer e está o tempo inteiro focado nisso. Essa é uma diferença. A outra é uma questão, agora já nem tanto técnica profissional, é uma outra mais de convívio social. Depende aí da faixa etária das pessoas, tem pessoas que se sentem mais seguras quando ela tem a presença física ali do porteiro, que ela pode conversar, ligar para ele a hora que tiver uma emergência, pega o interfone, já está falando, precisa de alguma coisa. Então, elas preferem. Normalmente, são as pessoas um pouco mais de idade, porque elas vêm com essa cultura, né? Está acostumado a... Precisou ter alguém para atender. Já o pessoal mais jovem, que já é ligado à tecnologia, é tudo no botãozinho, fez lá, então vai funcionar desse jeito. Só que você não tem a presença física de alguém numa emergência que precise de um porteiro para tomar alguma atitude, você não vai ter. Então, ambas têm vantagens e desvantagens. Aí vai depender do quê? Da vontade da maioria dos condôminos em optar por uma ou por outra. Mas qualquer uma delas, bem trabalhada, e se for aquilo que o condomínio necessita, vai ter o resultado esperado. Então, é necessário entender esses requisitos. Não basta dizer, essa é melhor porque tem isso, aquela é pior porque não tem aqui. Não. Depende, como eu disse, cada caso é um caso, cada condomínio é um condomínio. Tem condomínio que a portaria remota é excelente, atende tudo aquilo que precisa, ok. E tem outros que não vai dar certo, você vai precisar da presença do físico. E pode até, em alguns casos maiores, né, ter os dois. Aí é uma questão de ter potencial financeiro para isso. Perfeito, Coronel. Eu costumo dizer que se a gente tiver 10 condomínios numa mesma rua, um do lado do outro, nós temos 10 condomínios exatamente diferentes, completamente diferentes, porque os perfis dos moradores são diferentes. E cada um desses perfis deve ser respeitado, né? Quando a gente fala em trazer o assunto para uma assembleia, para que as pessoas possam deliberar a respeito, aquilo tem muito a ver com a necessidade daquela pessoa, naquela assembleia, naquele condomínio. Não necessariamente o que foi decidido nesse condomínio tenha que ser decidido no condomínio do lado, porque ali é outro perfil, é outra pessoa, é outra necessidade. É correto isso, né? Concordo plenamente. Como eu falei, você tem 2, 3, 4 filhos. Todos são filhos, mas cada um é de um jeito. Tem um procedimento, um comportamento, uma necessidade diferente do outro. É exatamente isso. Você falou, perfeito, é isso mesmo. Maravilha. Eu acho que aqui tem mais uma... Chegou mais um questionamento aqui, deixa eu ver aqui. Já presenciei um prédio que teve vários apartamentos furtados por locadores via Airbnb, com perfil falso. Inclusive, entraram de carro e saíram com ele carregado. Como prevenir neste caso? Você tem alguma experiência nesse sentido? Sim, hoje está sendo muito comum, né, os condomínios fazerem aquele aluguel por temporada. Então, a primeira coisa é decidir lá numa assembleia, né, se isso vai ser permitido ou não. Quando isso é permitido, é um risco maior para a segurança, não tenha dúvida. Você não vai ter só aqueles condomínios permanentes, você vai ter uma volatilidade muito grande, né, de pessoas, né, uma troca de moradores constante. Então, tudo isso vai fragilizar a segurança, vai bater naqueles itens que nós falamos, de preparar o morador para morar para viver em condomínio, das regras de segurança. Vou ficar aqui só 1 mês, 2 meses, para que eu vou me preocupar com isso? Não colabora. Então, esse elo vai ficar sempre fragilizado. Por isso que ele, dentro da estatística, ele é o mais acentuado, é onde a gente precisa trabalhar mais. Então, a questão aí, nesse caso, e outra, até para não perder aqui o raciocínio, hoje também é comum chefe de facções criminosas, grandes criminosos, aí, alugarem casas em condomínios e vão morar lá ou até comprar. E outros alugam para observar o comportamento, a fragilidade da segurança do condomínio e depois praticar roubo. Então, é só buscar as últimas ocorrências em condomínios, não só aqui em São Paulo, né, mas em outros estados, em cidades grandes, isso está sendo muito comum. Então, precisa tomar um cuidado muito grande. E o que a gente precisa se preocupar aí é de não criar um clima assim, de desconfiança, né, geral. Agora tem um vizinho novo, quem será? Não, quem vai morar, obviamente, a comissão de segurança lá do prédio, tem algumas fichas, algumas informações, tem que ter com aquilo que pode ser feito e procurar conhecer, né, saber realmente a procedência dessa pessoa. Mas, assim, é algo que precisa ser trabalhado no dia a dia. Não tem uma receita pronta de bolo. Que vai muito aí a um bom senso e uma experiência em ter essa tratativa. Perfeito. Pode continuar, Coronel. Bom, nós estávamos lá falando, então, nós já vimos uma primeira parte, né, dos pontos vulneráveis, etc. Então, quando eu vou falar das necessidades de um condomínio,
eu preciso entender praticamente, eu vou dividir em 3 zonas, né, que a gente chama assim, para poder entender aquilo que o condomínio precisa. Acho que isso é muito importante para os gestores, para os síndicos, né, principalmente, e até para os moradores que estão na comissão de segurança, para entender o que ele vai investir na segurança com relação ao seu condomínio. São 3 zonas que eu trabalho, a gente chama do efeito cebola, né? Você vai tirando as camadas. A primeira zona é uma zona externa, que é a região, a localização desse condomínio. Então, eu preciso conhecer, bom, meu condomínio está localizado num bairro tal, é um bairro de classe alta, de classe média, de classe baixa, é um condomínio que as estatísticas criminais naquela área ela é alta ou não, qual é o delito mais comum naquela área, quais são as vias de fuga? Mas via de fuga para quem? Para mim, não, para o bandido. Porque se você tem um condomínio numa localização de fim de rua, onde não tem acesso a nenhuma grande rota de fuga, é mais difícil de ter a intrusão, porque se precisar fugir, ele não vai ter muita opção. A polícia sempre fechou a entrada, ele não tem para onde ir. Então, eles vão buscar aqueles condomínios onde você tem várias rotas de fuga, facilidade de pegar uma avenida longa e se evadir rapidamente. Então, essa primeira zona, eu preciso avaliar todas essas questões, né? Tem muito mais, mas a gente está dando aqui só alguns exemplos para poder entender do que a gente está falando. Então, eu venho de fora para dentro, eu venho fechando o meu esquema de segurança, o meu sistema de segurança. Feita essa primeira análise, eu vou para uma zona 2, que é o condomínio propriamente dito. Já é uma área mais interna, é do condomínio para dentro. O que eu tenho que verificar aí? Bom, como é que são as minhas edificações aqui, como é que são os meus muros, está tudo dentro dos conformes, eu tenho os equipamentos necessários, eu tenho câmeras, o que eu tenho? Porque se o elemento fizer a intrusão ou a invasão aí do condomínio, ele vai estar dentro já do condomínio ali, vai estar numa área de perigo que nós chamamos que já chega às portas ou até mesmo o próprio corredor. Então, eu preciso me preocupar com isso também. Mas ele ainda não chegou no meu apartamento. Nós partimos aí da localização dele, entrou no condomínio, ali ele pode fazer um arrastão de quem estiver fora. Ele não entrou ainda, mas a terceira zona, talvez a mais importante, é o próprio apartamento. É onde eu estou lá, localizado, onde estou protegido, me sinto seguro. Bom, mas por que isso aí? Porque hoje a gente vê que muita gente abre mão de coisas que eram simples, que não tem custo, né, praticamente. Por exemplo, o olho mágico. Bateu a sua porta, quem que é? É o zelador. Mas o que foi? Não, nós estamos com um problema aí no gás, eu preciso dar uma verificada. Aí você vai lá e abre a porta. Ele foi rendido no perímetro interno lá, está com uma arma apontada para ele, você não tem olho, mas não viu o que estava acontecendo. Pronto, o cara está dentro do seu apartamento e vai fazer o que tiver que fazer, o que ele queria fazer. Então, independente de qualquer coisa, eu tenho que me proteger nesses 3 momentos. E por isso que eu volto a falar de novo, é importante a participação do condomínio. Ele tem que entender isso. Ele tem que entender que ele está protegido por praticamente 3 camadas, mas a dele é a mais importante. E ele tem que participar das 3, senão não vai adiantar nada. Então, de uma forma bastante resumida, eu procurei apresentar o que a gente faz num diagnóstico de segurança, que é entender quais são os pontos vulneráveis, os pontos críticos e as necessidades baseado nessas 3 análises, onde eu vou efetivamente colocar, olha, o condomínio está precisando disso, o condomínio está precisando disso, isso que você tem aqui não precisa, você pode dispensar, arruma essa outra coisa aqui, não, isso aqui também não vai precisar, você vai precisar investir um pouco mais aqui, não precisa não, o que você tem já é suficiente, mas só vou poder dizer isso a partir dessa análise que a gente faz para poder entender a necessidade correta do condomínio. Perfeito, Coronel. Chegaram mais 2 questionamentos aqui, tá? Um ainda falando da portaria virtual e um outro bem interessante aqui que eu vou passar para o senhor. Boa tarde, Coronel. O senhor sabe ou conhece alguma estatística sobre roubo ou assaltos em condomínios que utilizam a portaria virtual? Você tem algum número aí atual para a gente? Eu não tenho esse número, porque assim, não há uma estatística baseada nisso, tentando chegar nesse detalhe. A portaria era virtual, era a portaria remota, virtual, ou a portaria tradicional. Não tem. Tem um condomínio que foi vítima aí de um furto, de um roubo, mas não chega a esmiuçar, a não sei que em algum momento lá do boletim de ocorrência citado que a portaria seria dessa forma. Depois, no inquérito, pode ser questionado isso. Mas como as estatísticas são feitas baseadas nos boletins de ocorrência, não existe ainda, até onde eu conheço, pode ser até que exista, mas uma estatística específica, mas fica aí uma boa sugestão para a gente pesquisar e tentar entender, talvez numa próxima apresentação, trazer esses dados aí, ou buscar se tem e depois passar para que a gente mande para quem fez a questão, ok? Ah, perfeito. A gente vai buscar também, se a gente consegue essa informação por outros meios.
Tem um segundo questionamento aqui. Gostaria de saber, quando chega a figura de autoridade comandado no condomínio, qual o procedimento a seguir? Eu vou Essa falar é isso boa, mais para né? frente. Não, eu vou falar isso lá na frente, mas tá bom, já vamos adiantando, fica mais fácil. Olha, as invasões, elas usam de simulações, né? Vários tipos de simulações acontecem quando você quer invadir você não, o criminoso quer invadir um condomínio. Aí obviamente, que entra um pouco da capacidade criativa dele, imaginativa, e também, obviamente, o grau de risco, né? Ele não vai fazer alguma coisa que seja de grande risco. Então, uma das formas de tentar entrar no condomínio é essa, é se passar por uma autoridade, Polícia Federal, Polícia Civil, o oficial de justiça, entregar uma intimação, isso é comum. E tem vários carros clonados da polícia, uniformes, com documentos falsos, que vai chegar no prédio para tentar buscar alguém, né? Tentar entrar. Isso está sendo muito mais comum do que as pessoas pensam. Acontece bastante. Como se prevenir disso? É uma situação bastante delicada para o porteiro, que é ele que será o primeiro escudo dessa situação. Mas nada que não esteja dentro das suas atribuições. Então, no primeiro momento, nós somos polícia. A polícia, tá. Eu gostaria de ver o crachá, o documento, é a primeira coisa que vai fazer. O senhor pode, por gentileza, passar aí o nome de qual delegacia que é, para que eu possa aqui verificar? Então, obviamente que o bandido, né, ou mesmo se for policial, não vai gostar desse interrogatório, desse questionamento, e vai ficar bravo, vai falar, mas não importa. O porteiro, ele tem que ser igual ao policial. Quando ele é xingado, xinga a mãe do policial, a minha mãe é a bandeira. Então, está xingando a bandeira, não está xingando a minha mãe. Então, infelizmente, né, isso vai acontecer e ele tem que ter essa calma de não se alterar e tocar. Vai ouvir desaforo, mas ele tem que tomar os procedimentos que já vão estar escritos. Isso tem que estar escrito, não é deixar acontecer para saber o que ele vai fazer. Não é avaliação de porteiro isso. Então, tem que estar escrito lá. Ele vai ter que identificar, confirmar, e depois, se for o caso, liberar. Vai ter confusão? Provavelmente vai ter, mas essa é a forma correta de fazer. Se for bandido, quando ele sentir o grau de dificuldade, ele vai acabar desistindo e vai embora. Se for policial, ele vai insistir, vai querer entrar. Então, aí é o momento de saber se é verdadeiro ou não. Perfeito. Eu acho tem mais um questionamento aqui, Coronel, né, que diz o seguinte: o perfil dos invasores hoje mudou um pouco. São jovens que se identificam como parentes. Eu acho que nesses dois casos, né, tanto a figura da autoridade eventualmente falsa, quanto a pessoa se identificando como parente, ela muito provavelmente vai ser barrada se houver treinamento para o funcionário que está fazendo o atendimento. Perfeito? E se ele for treinado e tiver procedimento a seguir, tanto o policial falso vai passar por essa intempérie e aí, se for falso, ele vai embora, quanto o parente que está chegando lá, se identificando como parente. E aí você tem que fazer toda uma checagem, se é parente mesmo, enfim, falar com a pessoa que está lá na unidade, eventualmente. Ou seja, treinamento, procedimento. Eu acho que é isso, né? Essa questão resolve esses dois casos, né? Sempre. Vai ser... A palavra aí é treinamento. E, obviamente, que aí eu volto a falar de novo do condomínio. O condomínio, quando ele chega, ele tem que ter os procedimentos, ele tem que saber orientar os seus parentes para quando chegar no condomínio, vai ser questionado, vai ser identificado, senão não vai entrar. A não ser que já seja aqueles que têm um sistema mais avançado, que já está catalogado por biometria, aí tudo bem. Mas se não é o caso, é aquele ainda do manual, aquele no olhômetro, vai ter que ser dessa forma, não tem jeito. Infelizmente. Por isso é que o condomínio é importante a participação dele. Não há que se falar em segurança de condomínio juntando as outras duas pontas sem trazer o condomínio junto. Ok? Coronel, deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu acho que ela vai ser espinhosa, tá? Eu estou aqui tentando identificar aqui como que o condômino está colocando isso para a gente aqui, tá? Ele está colocando o seguinte, tá? Como o coronel disse, condômino chama o Uber e fica aguardando na frente do condomínio falando no celular. Eu estou imaginando aqui que esse condômino chamou um Uber e ficou na frente do condomínio do lado de fora, tá? E, eventualmente, ele é abordado. Qual que é a reação, se a gente pode chamar assim, né, ideal, favorável, menos prejudicial para o condomínio, do porteiro, do segurança que está ali na frente? Realmente, é uma pergunta muito delicada, de difícil resposta, e muito parecida assim, quando acontecia em assaltos a banco. Ele já entra, rende o primeiro vigilante que está ali, bota a arma na cabeça, e agora? Ou vocês todos soltam as armas e os outros vigilantes, ou eu vou matar o vigilante.
esse vigilante que está dominado aqui. O que fazer? Olha só que situação difícil. Se eu não atender e ele matar aquele refém, como é que eu vou me sentir? Não vou nem que você vai responder criminalmente por isso, que praticamente não vai ter como você ser punido por isso, mas e a parte psicológica? O desgaste de imagem que vai ter tudo isso. Se eu atender, ele vai entrar ao condomínio e vai roubar mais um monte de gente. Então, assim, é uma situação delicada que vai muito de cada momento. E, para isso, tem que ter treinamento. Tem que saber entender o que vai acontecer. Uma coisa a gente tem que botar sempre acima de tudo, o valor da vida humana. A gente vai fazer de tudo para preservar vidas. Isso é o mais importante. O patrimônio, ele pode se perder nesse momento, mas, posteriormente, você recupera. Você tem como trazer isso de volta. Agora, a vida humana não tem. Então, é um valor que você deve preservar a qualquer custo. Então, eu diria para você, vai depender muito do momento, da sagacidade desse porteiro. Normalmente, ele não vai ter, será um controlador de acesso. Eu vou, então, adiantar já alguma coisa. Para ter essa função de porteiro, de controlador de acesso, tem que ter um perfil psicológico para isso. Primeiro, tem que estar, além da confiança, da capacidade dele, ele tem que estar acostumado a trabalhar num ambiente confinado, que ele vai ficar fechado numa salinha ali. Isso, por si só, já é muito difícil. Se a pessoa realmente não é dessa área, dificilmente ele vai se adaptar a isso. Depois, ele tem um monte de vidas que praticamente ele está sob os seus olhares. E se, de repente, chega numa situação extremada dessa, ele vai ter que tomar a decisão. Qual é a decisão dele? O que se orienta ele a fazer? Não, deixa lá, o cara estava lá, ele assumiu o risco, e se acontecer alguma coisa, o problema é dele. Não, eu vou liberar, porque senão vai matar lá o morador, mas eles vão entrar aqui e vão tomar outros moradores como refém, pode matar outras pessoas. Entende como é uma situação difícil, que não tem como você responder nesse momento, falando, não, faça isso ou faça aquilo? Fica muito difícil eu dizer qual é a melhor dessas duas soluções, porque cada uma delas traz consigo uma série de consequências, né, e precisam ser muito bem avaliadas. Então, vai ser o momento que vai decidir isso daí. Em cada ocorrência, vai acontecer algo, né, que pode mudar vamos dizer assim, o roteiro da história. É igual um jogo de futebol, que está lá os 40, já na prorrogação, o time está perdendo e no finalzinho faz um gol, empata, ou vira o jogo e ganha. É mais ou menos isso, porque o defensor cometeu um pênalti, ou o outro foi expulso diminuiu a capacidade do time, eu não sei. Alguma coisa pode acontecer. Então, assim, não tem uma resposta exata para esse momento. Faça isso ou faça aquilo. Vai depender muito da circunstância em que isso está ocorrendo. Obviamente que tem alguns procedimentos. Ele vai já meter o dedo no botão de pânico, ele vai acionar o órgão de segurança, ele vai fazer um monte de coisas, né? Tentando ganhar tempo, tentando conversar com aquele elemento, que é o que a gente faz na negociação. Você tem que ganhar tempo. Então, calma, espera aí, eu estou procurando aqui, eu vou liberar. Ao mesmo tempo, ele já está acionando o botão de pânico, ele já está tentando comunicar com alguém, está tentando chamar a atenção para que alguém venha e ajude a resolver aquela situação crítica. Infelizmente, é dessa forma que a coisa funciona. Perfeito. Coronel, aí uma dúvida técnica. Numa situação dessa, em que o condomínio está aguardando ali o Uber do lado de fora do condomínio, na frente do condomínio, mas do lado de fora, e acontece qualquer tipo de incidente, o senhor vê o condomínio como responsável pela segurança deste indivíduo naquele momento? Aí já é uma questão de entender o que o condomínio é responsável. Aquilo que está dentro do perímetro do condomínio, ou seja, do portão para dentro. Vou dar um exemplo. Você recebe uma entrega lá. Enquanto essa entrega estiver sob os cuidados do condomínio, se esse material for violado ou desaparecer, é responsabilidade do condomínio, desde que isso conste lá no regulamento e ele tenha um ambiente próprio para recepcionar isso. O que a gente costuma ver em alguns que nós fomos aí é uma pequena salinha, mal cabe o porteiro, aí tudo que chega vai amontoando ali, fica em cima dos equipamentos dele, às vezes atrapalha até a visão no monitor, e um vem, pede, o outro pede, interfona, joga para mim, põe no elevador, sobe. São umas coisas que fogem àquilo que deve ser feito, a procedimentos operacionais que devem ser feitos. Tudo que fugir a esses procedimentos operacionais, obviamente que não vai ser responsabilidade do condomínio. Então, tudo aquilo que acontecer fora do condomínio já não é mais responsabilidade do condomínio. Então, ali ele está vulnerável, como qualquer outro cidadão estaria se estivesse passando por ali, e suscetível a uma ação criminosa. Deixa eu apimentar um pouquinho mais a coisa, coronel. Vamos imaginar que esse condomínio tenha um vigilante do lado de fora, armado ou não, tá? Não vou entrar no detalhe. Mas vamos imaginar que o condomínio ali dentro do seu pré-requisito de segurança ali entendeu que tem que ter um vigilante ali fora 24 horas.
Numa situação dessa, com um vigilante contratado pelo condomínio do lado de fora, a pessoa sai do condomínio, está esperando o Uber na calçada, é abordada. Você entende que há alguma responsabilidade neste caso ou também não? Bom, precisamos ir por parte aí. Na verdade, o vigilante ele não pode fazer policiamento externo. Atividade externa, não, a não ser que seja o agente especial de segurança ou de proteção de valores. São os que podem. Os demais, não. Eles têm que trabalhar num perímetro interno, tal qual o porteiro. Ele não tem nenhuma ação, nenhum poder de polícia para estar trabalhando, fazendo segurança externa. Fora do condomínio, não. O que você está me perguntando é comum a gente ver em alguns condomínios, mas, na verdade, ele não poderia estar exercendo essa função. Está fora das atribuições legais dele. Ele não tem, inclusive, a cobertura legal necessária para fazer esse tipo de atuação. Perfeito, perfeito. Eu acho que aqui também é um pouco transferir a responsabilidade, né? Desde que haja procedimento ali explicando dos riscos envolvidos de um condomínio descer e ficar aguardando o Uber na frente do condomínio do lado de fora, né? E aí vem de novo, vem de encontro com o nosso discurso aqui do treinamento, do procedimento, da reciclagem, está sempre colocando para as pessoas o que está acontecendo naquele momento, naquela rua, naquele bairro. Eu acho que tudo isso é muito importante, mais importante até do que, eventualmente, tentar identificar quem seria o culpado numa eventual situação dessa, né? Isso daí está dentro da que nós falamos, daquela educação dos condôminos, né? Educação para a segurança do condomínio, de mostrar, você está chamando Uber, fica do lado de dentro do condomínio. Quando chegar o Uber, você sai do portão e vai para o Uber. Não precisa ficar lá fora esperando o Uber. Espera o Uber chegar primeiro, identifica que é um Uber e depois você vai e ir lá dentro. E aí é uma questão de orientação, né? Mas não é porque o condomínio é responsável por isso. É uma orientação até para a segurança pessoal. O próprio condomínio, ele tem que saber que ele está na rua, ele está vulnerável. Não só a questão do Uber, mas a qualquer outra questão de passar alguém ali, dar uma trombada e levar o que ele tem, o próprio celular dele, etc. Então, é uma questão de segurança pessoal até. Perfeito. Vamos em frente? Vamos lá, que eu já até me perdi aqui, tem tanta coisa. Vamos lá, segurança condominial. Não, mas está muito interessante. Eu acho que esse bate-bola é muito legal, porque explicando as dúvidas, a gente acaba adiantando a matéria aí, o que a gente tinha para falar, mas fica bem oportuno, né? Acho que é interessante, está muito bom desse jeito. Parabéns aí. Perfeito. As áreas obrigado. vulneráveis são os locais onde podem ocorrer as invasões, como nós falamos. Então, a área de invasão, perímetro externo. É a primeira área a ser invadida, normalmente, é o perímetro externo. E aí a gente tem que cuidar disso daí com os equipamentos e a tecnologia necessária para que isso não ocorra. A área de controle, como já citei anteriormente, é o pátio interno, né? A partir do momento que ele passou pelo portão ali, pela entrada da galera, ele está dentro de um pátio interno. E a área de perigo, né, são as portas de entrada do edifício, nós também já falamos. E a área crítica são portões de pedestre e acesso à garagem. Perfeito. Pode seguir, coronel. Essas áreas críticas, né, é por onde ocorre a maioria das invasões em condomínios, se dão por essas áreas. E, então, para ter um melhor controle disso, o que a gente faz, principalmente na parte de veículo? Adota o sistema de clausuras, né, que já é tão comum nos condomínios, né, que são dois portões para que você possa estar fazendo aí uma checagem melhor em termos de segurança. E aí vai vir uma discussão grande se isso daí funciona, com a vantagem, com a desvantagem. Tem muita coisa para falar nessa área, mas o importante já salientar é que, até o momento, realmente funciona. Ele tem muito mais efeitos positivos do que efeitos negativos. Talvez um condomínio onde isso não seja tão eficiente no horário crítico são os condomínios clubes, porque aí o volume de carro de pessoas é muito grande. E se você for parar isso aí para olhar, você acaba criando um transtorno. Então, eles devem ser usados nesses condomínios clubes nos horários fora do pico. No horário do pico, aí tem que ter um funcionário para estar ajudando nesse controle. Seria uma ressalva que eu faria. Perfeito. Pode continuar, coronel. Vamos lá. Isso aqui eu acho importante, né? Aí, quando eu quero montar a minha segurança no meu condomínio, eu preciso de alguns itens. O primeiro deles é definir o perfil do porteiro, aquilo que nós já falamos. É muito comum, quando eu tenho funcionário, né, esses orgânicos, eu tenho lá, normalmente ele era um funcionário, não era de portaria, mas ele é uma pessoa bacana, se dá bem com todo mundo, aí vamos premiar, vamos valorizar, vamos botar ele como porteiro. Aí promove esse funcionário a porteiro e põe ele lá na portaria. Isso não é recomendável. Por quê? Primeiro, eu preciso saber, por mais que ele seja uma boa pessoa, um bom profissional, amigo de todo mundo, ele precisa ter um perfil de porteiro. Qual é o perfil de porteiro? Primeiro, é uma pessoa que saiba se comunicar bem, é uma pessoa que consiga viver num ambiente confinado, como nós falamos,
é uma pessoa que tem que ter uma disciplina para seguir regras e procedimentos que devem ser feitos o tempo inteiro. É uma pessoa que deve ser preparada para isso, tem que ter um curso de formação, tem que ter treinamento constante para isso. Então, não é qualquer um que pode ter esse perfil, né? Que pode ser pego e colocado lá como porteiro. E se não é, como eu já falei anteriormente, orgânico, ele é de terceirizado, é pior ainda, porque às vezes ele tem uma outra atividade muito grande. Ele tem o curso lá, ele faz o curso, então, não tem problema nenhum, mas acontece que ele não fica muito tempo. E, olha, eu vou dizer algo que é muito importante. Quando você chega para... Você quer conhecer bem um porteiro, você chega para ele e fala assim, qual é a sua profissão? O que você faz? Se ele falar, olha, a minha profissão, eu era pintor, mas como não consegui nada, eu agora estou aqui como porteiro, para poder dar um jeito na minha vida. Essa pessoa não é o porteiro ideal, porque ele não vai ficar ali muito tempo. Quando ele responde, não, eu sempre fui porteiro, faz 20 anos que eu trabalho. Esse cara já cumpriu um item aí, porque você tem certeza que ele já faz isso, ele tem experiência, né? Ele já não tem tanto olho de vidro, ele já está mais acostumado. Então, a permanência dele tenderá a ser maior. Então, é um cuidado que tem que se ter na hora de escolher esse porteiro. Depois, você tem que definir todos os procedimentos, mas são todos, como eu falo, todos são todos, procedimentos fortes, todos devem ser observados. De tudo que se vai fazer, tem que ter algo escrito. Se você pegar as grandes empresas multinacionais, todas elas têm procedimento para tudo. Para ligar um aparelho, para desligar o aparelho, para apertar, para olhar um elevador, tudo tem procedimento, tem que estar escrito, porque se acontecer alguma coisa, a pessoa tem que saber o que tem que fazer. Infelizmente, nós temos muitos casos que vai aí da experiência, da sagacidade do porteiro, o cara dá aquele jeitinho brasileiro para a coisa, aconteceu problema, não tem nada escrito, ninguém falou nada para ele, ele resolve. Ah, então está tudo bem, o cara é bom, hein? O cara resolveu, é ele, é o cara. Não é assim que funciona, porque se der algo errado, você vai ter que cobrar de quem de direito, e para cobrar tem que ter definido aquilo que ele deveria fazer. Se está definido e ele não fez, se omitiu, ele vai responder por isso. Agora, se não estava escrito, como é que você vai cobrar de uma pessoa que não tinha orientação para fazer determinada coisa? Fica difícil isso, né? Gerenciar a contingência, nós já falamos, tem que ter treinamento para gerenciar esses problemas do dia a dia, e o treinamento, né, que foi perguntado lá atrás, eu falei que você está aqui. Treinamento é a base de tudo, treinamento forte o tempo inteiro. O ideal, treinamento anual. Melhor, semestral. E o diário, que é justamente acompanhando o que está acontecendo nessa área de segurança condominial, das ocorrências, as orientações, se for terceirizado, da empresa, passando o que está mudando, e acompanhar o modus operandi da criminalidade, que está sempre mudando. Perfeito. Pode continuar. E tem um item importante aqui, ó, preparar o morador para viver em condomínio. Por que eu coloquei isso aí? Porque, às vezes, olha, é estatística também, 70% já moraram em condomínio, mas 30% vem, talvez, de uma casa, nunca morou em condomínio, então ele tinha a casa dele, a propriedade era dele, ele fazia o que ele quisesse, a hora que ele quisesse, do jeito que ele quisesse, ninguém tinha nada a ver com isso. Já para morar em condomínio, você vai ter que entender que você tem aquilo que é seu, privativo, e tem aquilo que é de bem comum. E você vai ter que, em alguns momentos, sair da sua área de conforto, ceder o individual para o coletivo. Vai ter que observar algumas regras, tem que ter disciplina, tem que saber ter um convívio social. Tem uma série de situações que você precisa preparar esses moradores, principalmente os que vão chegando novo, para entrar na rotina do condomínio. E quem faz isso? Os próprios condôminos. Isso não tem que ser imposto por ninguém. São eles que têm que preparar o que eles querem, que é melhor para eles, mas escrever isso e todos cumprirem. Aí você começa a criar essa conscientização para a segurança de condomínio. Perfeito. São os procedimentos, né? Ali definido por todos, né? Todos. Olha, o ideal é sempre ter procedimentos escritos e treinar esses procedimentos escritos. Não adianta eu ter escrito e não treinar. E não adianta eu ter treinamento se não tiver escrito. É bem casadinho as duas coisas aí. Bom, agora já entra naquelas dicas, algumas coisas que a gente gostaria de falar. Quem é que pode adentrar no condomínio? São os proprietários moradores. Esses podem entrar devidamente identificados, catalogados, tá? Sem problema. Outras pessoas, elas devem ser avisadas, se são conhecidas ou reconhecidas, já tem cadastro. Então, aqueles controles que se faz com tecnologia ou ainda de forma manual. Ok? Isso é muito importante. Então, são atribuições que o porteiro tem que dar a sua devida atenção, porque se houver uma falha nessas coisas aqui, ele pode acarretar, então, que lá dentro aconteça um delito maior, né? Uma vez dentro do condomínio. Perfeito. Coronel, chegou um questionamento aqui
Diz o seguinte, Coronel, a Vigilância Solidária, criada em 2009, com início no bairro do Itaim e grande apoio do Coronel Camilo, deve ser aí conhecido do senhor, ajuda os condomínios? Sim, eu participei do início desse trabalho junto com o coronel. A ideia foi do Coronel Camilo, e depois a gente comandava batalhões, e isso se estendeu para todas as áreas. Então, na área que a gente comandava, a gente implantou aí a vizinhança solidária. É importante porque, assim, tudo aquilo que você puder trazer para somar o que você já tem, para melhorar a prevenção, é bem-vindo. Não importa de... Então, você tem a vizinhança solidária para as casas que não são condomínios, né, mas que têm um contato. Nos condomínios eu posso fazer a mesma coisa. Se eu tenho 4, 5 condomínios ali na rua, por que eu não ter um meio de comunicação comum entre os condomínios? Porque se no condomínio A tem alguma emergência, alguma coisa, ele aciona ali um botão, vai tocar uma câmera, né? E do condomínio B, C, D vão estar vendo o que está acontecendo e vão estar pronto para dar o devido apoio, para acionar o que tiver que acionar. Então, tudo aquilo que puder vir para somar, para melhorar o condomínio, é ótimo. E você, inclusive, o que faz? Você vai minimizar custos com uma série de situações. Óbvio que é respeitando a individualidade de cada condomínio, mas, com relação à segurança como um todo, essa coparticipação de vários condomínios é muito interessante e bem-vinda. Maravilha. Você quer Bom, continuar? Oi? Pode continuar, por favor. Tá. Aqui são algumas formas, né, de entrar, né, portão de acesso à garagem. Por exemplo, os carros clonados, é muito comum. Então, ele viu que aquele condomínio é difícil entrar pela portaria de pedestre, ele vai e pega, clona um carro igual de algum morador, que ele já fez o levantamento, tem todas as informações para poder entrar. É uma forma de furar aí a segurança e entrar, ter acesso ao condomínio. Controle remoto clonado também é outra forma. Entrada evasiva pela demora no fechamento do portão. Aí também tem uma discussão muito grande, o tempo que demora. Eu estava vendo ontem, inclusive, uma matéria interessante de um portão mais rápido para se fechar, tinha nas clausuras, mas, na verdade, nada é perfeito, né? Ele não era feito de material sólido, era uma tela. Então, você entrou, ela já fecha automaticamente, muito rápido. Por que ela é desse material? Porque se acontecer um problema qualquer com o carro, ou o morador demorar, engatar mais, sair, se bater, não vai danificar o carro. Mas ela não é tão resistente como se fosse feito de um material mais sólido. Então, tudo tem vantagem e desvantagem. O tempo, qual é o tempo ideal? Quantos segundos, quantos minutos tem que ficar aquele portão, abrir um, fechar o outro? Tudo é muito relativo. Se você diminui o tempo, o marginal vai treinar a entrar mais rápido. Em vez de ele entrar meio agachado, ele vai se jogar, vai rolar e vai entrar. Se ele quiser entrar, ele vai entrar. Ele vai achar um jeito de entrar. Então, o que nós temos que fazer é aumentar os meios de fazer essa proteção. Então, você coloca a clausura, coloca a câmera, coloca um holofote muito forte, se for à noite, se entrou alguém, já por aproximação, já acende aquela luz, ou até uma sirene, no caso mais extremado, qualquer invasão que tiver ali, já dispara uma sirene. Ou seja, vai um pouco de criatividade também, né? Junto com o potencial financeiro e com a experiência de quem conhece um pouco do assunto. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui. Boa tarde. O sistema tipo Yellowcam resolve algo? O senhor conhece? Sistema de? Yellowcam. Yellowcam acho que é um aplicativo de zeladoria e segurança urbana compartilhada. Não sei se o senhor já ouviu falar. Não, esse eu não conheço, não. Eu vou responder aqui de alguma forma genérica, mas, enfim, tudo aquilo que vem para ajudar na segurança é bem-vindo, né? Então, participar dos consegues do bairro é bem-vindo, né? Então, ter lá o treinamento é bem-vindo, ou seja, quanto mais você puder somar ali de possibilidades, melhor, né? Acho que esse é o caminho. Sim, sem dúvida, que a gente já falou, que você acabou de falar aí. Tudo que puder somar vai ser bom. Tem o que é coletivo e tem aquilo que é individual. Que eu falei, o apartamento, a zona 3 ali, é do morador, é ele que tem que se preocupar com isso. Fora disso, é do condomínio, e fora do condomínio é com os demais condomínios ali da região. Tudo aquilo que puder fazer, integrar com os órgãos de segurança, ótimo, participar de consegue, criar algum sistema que avise diretamente a polícia. Bom, existem N formas aí, legais e N formas ilegais, né? Tem várias empresas que vendem, nós trabalhamos direto com a polícia, se nos contratos nós funcionamos, a gente tiver qualquer problema, já aciona a polícia. Isso não existe. A polícia não trabalha com nenhuma empresa de segurança, com nenhuma empresa privada para responder especificamente àquela empresa. Cuida da segurança pública como um todo. Então, é bom ficar alerta com relação a isso também.
Eu acho que tem que ficar claro também o seguinte, né? Nós temos duas situações muito distintas, né? São as ações preventivas para evitar que ocorra, porque depois que ocorreu, já era. Não adianta você ter equipamento, você não tem nada, procedimento, já era. Aí a questão é outra, né? Como se comportar diante daquilo que está acontecendo, né? Exatamente, é o que a gente vem falando aí desde o início da nossa apresentação aqui. Então, assim, você tem a prevenção, que é o objetivo maior aí. Nós temos que fazer tudo para prevenir, para que não ocorra. Ocorreu, eu tenho que ter mecanismos de controle disso daí para não agravar ainda mais a situação e, se for o último caso, que é a repressão, que não vai caber mais ao condomínio, mas sim aos órgãos de segurança, mas auxiliar de alguma forma nessa repressão. É para isso que a gente trabalha. Então, o objetivo maior é prevenção, ou seja, evitar que o crime aconteça no condomínio. Esse é o objetivo maior da segurança dos condomínios, né? A gente tentar ter os equipamentos, os mecanismos, os procedimentos para que isso não ocorra. Isso quer dizer que está totalmente certo? Não, não existe segurança 100%. Tem aquele condomínio que, às vezes, há uma tentativa, né, que a gente chama de tentativa, não aconteceu nada. Os caras vieram aqui e tentaram, nosso condomínio é bom. Discordo. Se houve a tentativa, só não foi consumada por algum motivo aí, mas aquele grau de eficiência de 100%, ou próximo de 100%, ela foi interrompida. Então, aquela confiança que eu tinha já não é tão convicta como era antes. Alguma coisa eu vou precisar melhorar. Mesmo que não tenham entrado no condomínio, a simples tentativa já demonstra, né, já demonstra que eu preciso melhorar alguma coisa. Tem o lado positivo, qual é? Olha, funcionou. O que a gente tem aqui está bom. Está bom? Não, acho que não está ainda não. Vai ter que melhorar um pouquinho, porque na próxima eles podem entrar. Então, isso é cuidar de segurança. É uma coisa muito dinâmica. Não se pode acomodar nunca. Eu botei meia dúzia de câmera, contratei uma empresa, estou tranquilo. Não está, não está. Isso é dinâmico demais, o Marginal está sempre se atualizando, criando novas técnicas. Até aqui, você tem simulação de entrada ou realização de serviços. Com gás, a parte de gás, de telefone, energia, serviço, vem com uniforme, correio. A distração, a desatenção do próprio porteiro, porque, na verdade, se ele é porteiro e tem câmera junto com ele ali, ele é porteiro e, ao mesmo tempo, tem o controlador de CFTV. Ou uma coisa ou outra, as duas não dá para fazer. Se ele está lá olhando as câmeras e, de repente, alguém liga, interfona para ele, ele vai perder a atenção. Olha, eu vi agora, não sei ainda se é verdade, estou tentando checar, mas recebi 3 situações ontem, e 2 ontem e 1 hoje, de uma simulação da seguinte forma. Tem várias simulações de emergência, né? Vocês já falaram até de situação de polícia, mas chega um carro, uma ambulância, um carro branco, simulando uma ambulância, as pessoas vestidas como se fossem enfermeiros, para coletar sangue, né? E até com coletor de sangue lá. Então, pelo que chegou para mim, foi 2 ocorrências aqui em São Paulo e uma no litoral. Lá no Guarujá, uma aqui na zona sul, no alto do Ipiranga, e outra na zona oeste. Não consegui confirmar se isso é verídico ou não, mas está rodando essas mensagens, já começou a rodar. Então, tem que desconfiar de tudo. De repente, chega lá, olha, eu estou indo no apartamento do seu fulano lá, porque ele solicitou, é uma emergência. Espera aí, não é liberar emergência, não sei o que ela tem. Não, espera aí, quem é? Vou ligar lá, vou confirmar, ver se é verdade, quem é você, me identifico. Então, são procedimentos, não adianta. Eles vão fazer de tudo para que isso ocorra. A sedução pela aparência. Nós tivemos vários casos aí de mulheres bonitas, parecendo modelos, que chegavam e começavam a conversar com o porteiro, e com o tempo, são boas, né? São tipo estelionatárias, boa de papo, um 7-1 danado, e começava a conversar, e daqui a pouco ganha confiança, e o cara acaba deixando entrar. Então, se não for um profissional, se o cara não tiver procedimento, não for treinado, estiver sendo alertado o tempo inteiro para essas situações, uma hora ele acaba caindo numa dessas situações, e aí já era, a segurança do condomínio já foi. Perfeito, perfeito. Coronel, olha como são as coisas, né? Tudo que é bom dura pouco. Nós já estamos falando há 1h25, e eu vou tentar encerrar aqui em 1h30. Eu não sei se o senhor tem mais algum slide que o considere relevante para apresentar aqui. Enquanto isso, eu vou pedir para o pessoal, se tiver algum questionamento aqui para passar para a gente tentar fazer um resumo. Tá. Eu queria terminar, né? Então, já que a gente pode posteriormente retomar esses assuntos, não vai faltar oportunidade. Mas, colocando aqui, fazendo a citação da Arte da Guerra, do Sun Tzu, que diz assim: conhecendo a si mesmo e ao inimigo. Se conhecermos o inimigo e a nós mesmos, não precisaríamos temer o resultado de uma centena de combates.
Se nos conhecermos, mas não ao inimigo, para cada vitória sofreremos uma derrota. E se não conhecermos nem ao inimigo, sucumbiremos em todas as batalhas. É o que a gente está fazendo aqui. Se a gente não tiver essas reuniões periódicas, esses treinamentos, essas orientações, para poder conhecer como é que pensa o marginal, como é que é o ambiente criminoso, como é o seu modus operandi, se preparar para isso, nós vamos estar fadados a perder todas as situações que ocorrerem no condomínio. Então, é um tema que tem que ser constantemente abordado, trabalhado, treinado e está sempre no cotidiano de quem labuta nessa área. Perfeito, coronel, perfeito. Estou verificando aqui se tem mais algum questionamento, acredito que não. Eu sempre que falo de segurança, né, eu costumo dizer o seguinte, a segurança, falando de valores, né, ela vai de 1 a 1 milhão ou mais, né, quando se fala de valores. Quando se fala de treinamento, de procedimento, do que a gente está fazendo hoje aqui, que é troca de ideias, isso também é infinito, né, porque as possibilidades elas são inúmeras. E aí, para cada situação, você tem uma ação, uma atuação, enfim. A gente poderia ficar aqui conversando hoje por horas e horas, e ainda assim seria necessário que a gente se reunisse outras vezes para tratar do mesmo assunto. Eu acredito que segurança em condomínio é muito importante para nós que administramos condomínio, né? É um assunto que sempre vem à tona para que a gente sempre traga novidades. Eu acho que o propósito do Habitat Talks é exatamente esse, trazer especialistas em cada área para que fale ali com propriedade do que está acontecendo naquele momento, e é muito sazonal, na verdade, né? Porque o que está acontecendo hoje pode ser que daqui a 10 meses não esteja mais acontecendo, esteja acontecendo outras situações, e aí é sempre importante estar reciclando esse conhecimento, né? Então, eu queria muito agradecer a sua presença hoje aqui. Se o senhor quiser a palavra para encerrar aqui, eu lhe concedo, e aí depois a gente encerra oficialmente aqui o nosso Habitat Talk. Eu também gostaria de agradecer aí a presença de todos, né, participando desse momento aí diferente e importante para quem é dessa área, mostrar que conhecimento nunca é demais, a gente está sempre buscando mais, quanto mais a gente conhece, mais há necessidade de se conhecer, de buscar aquilo que é mais realista, que está mais dentro do cotidiano, da rotina, na área de segurança, principalmente de condomínios, né, que é uma área difícil de se trabalhar, porque você lida com muitas pessoas, com opiniões diversas, com interesses diversos, é muito conflitante. Eu rendo aqui a minha homenagem a quem trabalha nessa área, aos síndicos, que são os CEOs do condomínio, né? O síndico é um CEO do condomínio. O zelador, que seria, trazendo aqui para o meu mundo, que seria o oficial de dia, que fica lá no batalhão, que responde por tudo, e o porteiro, que é o sargento comandante da guarda. Então, essas pessoas, elas precisam ser valorizadas, né? Desde que façam por merecer isso, óbvio, mas precisam ser valorizadas porque é um trabalho muito delicado. Eles lidam no dia a dia, lidando com patrimônio alheio e com vidas alheias, né? Tal qual o policial. Só que o policial é na rua, combatendo a criminalidade. E ele é numa área mais pontual, mas ele tem quase essa função. Então, necessita de uma atualização constante, de conhecimento, para realmente ele seja encarado como um profissional. Tenha todo o respaldo legal para que possa exercer as suas atividades e possa fazê-lo da melhor forma possível. Então, obrigado também a você e a todos que ajudaram que esse momento acontecesse. Eu coloquei nesse último slide, só para conhecimento, tem o meu contato e tem os livros que a gente publicou, aí são 5 livros nessa área de segurança, né? Tem diversificado os temas, e agora a gente vai preparar um específico para a área de condomínio. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Ótimo, coronel. A gente vai ficar aqui aguardando, então, esse livro específico aqui, tratando das questões de condomínio, que são tão abrangentes no nosso dia a dia. Muito obrigado pela sua participação. Pessoal, qual que é o propósito do Habitat Talks, né? Na verdade, trazer especialistas em determinados assuntos que dizem respeito ao nosso dia a dia na gestão de condomínios, para que todos vocês possam ter um pouco mais de conhecimento, possam se reciclar naquilo que vem fazendo em seus condomínios. Ou seja, a ideia aqui, eu não costumo nem dizer que é dividir conhecimento, tá? A ideia aqui é somar conhecimento. A gente traz as experiências de vocês que se manifestaram aqui no chat, a gente traz a experiência vivida aqui pelo Coronel Mascarenhas durante todo esse percurso que ele teve na Polícia Militar, e a soma dessas experiências é que vai fazer com que a gente melhore os nossos procedimentos, faz com que a gente reflita sobre aquilo que está acontecendo no dia a dia dentro do nosso condomínio. Como ficou claro aqui, segurança é um tripé. Tem equipamento, tem profissional envolvido e tem as pessoas, os condôminos, com procedimentos, com normas,
Então, tudo isso tem que estar funcionando em comum acordo, tem que estar funcionando em harmonia para que você consiga ali atingir um nível máximo de segurança. Lembrando que, como o Coronel Mascarenhas nos colocou aqui, né, o processo todo não é infalível, né? A gente viu aqui que 45% dos problemas que ocorrem hoje estão ali direcionados às pessoas. Então, eu acho que, de repente, uma lição de casa aqui seria focar nas pessoas do processo, né? Treinamento para os profissionais envolvidos, treinamento para os condôminos, revisar o regulamento interno para saber se está tudo em ordem, criar procedimentos de segurança, né? Porque, às vezes, o condomínio gasta uma fortuna com equipamento achando que está protegido e o condômino ou o profissional não está preparado, não tem procedimento para seguir e acaba colocando tudo aquilo por água abaixo. Então, acho que, como lição de casa aqui para nós, administradores, para vocês, síndicos e clientes, né, é olhar um pouco para essa questão do pessoal, né, das pessoas envolvidas no processo, e aí atacar nisso com treinamento, com situações ali de melhorias, até de atuação dos próprios profissionais envolvidos nessa questão toda. Então, a todos vocês que participaram hoje, eu queria já prontamente agradecer aqui a disponibilidade. Nós estivemos aqui com o coronel da Polícia Militar, Vanderlei Mascarenhas, doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, pós-graduado em Políticas de Gestão em Segurança Pública, professor na PUC, em São Paulo, no mesmo curso, fundador do primeiro comandante do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, que atuou numa centena de situações de crise aqui e nos contribuiu aqui nesse pouco tempo que nós ficamos juntos aqui, com toda a sua experiência. Nós faremos outros, tá? Habita Talks, para trazer assuntos relevantes de condomínios. Provavelmente, coronel, eu acredito que o senhor volte aí com a sua experiência para tratar, de repente, de segurança, mas focado em outras situações. A gente tem muito para falar ainda sobre esse assunto. Mas, mais uma vez, muito obrigado ao senhor pela sua colaboração. Muito obrigado a todos vocês que participaram conosco desse momento. Espero que tenha trazido, de alguma forma, alguma amplitude no conhecimento que vocês já tinham. E contem conosco, tá? Para que a gente consiga evoluir nesse projeto que é, como eu disse, somar conhecimento, tá? Então, qualquer assunto relevante que você tenha no seu condomínio, você não precisa ser cliente da Habitacional, coloque esses assuntos para a gente vai procurar o especialista para tratar disso da melhor forma possível, para que todo mundo tenha conhecimento. O conhecimento tem que ser divulgado, tem que ser compartilhado, e é isso que faz a gente crescer. A todos vocês, boa tarde, muito obrigado e até a próxima.